Sabe, quando a gente fala em literatura brasileira, um nome vem à cabeça quase que instantaneamente: Machado de Assis. Um verdadeiro gigante, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Só que a história dele, nossa, ela começa de um jeito muito, mas muito humilde. É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, a mente por trás desse gênio. E a pergunta que guia tudo é essa aqui: como é que pode? Como um menino, órfão, sem nenhuma educação formal, conseguiu se tornar o maior escritor de um país inteiro? A jornada do Machado de Assis é, sem dúvida, uma das mais improváveis e geniais que existem. Então, vamos lá. A nossa história começa no Rio de Janeiro, bem no coração do Império Brasileiro. Mas olha, não era nos grandes salões da corte, não. Foi numa família bem modesta que nascia o futuro gênio da nossa literatura. A vida dele já começou marcada por uma tragédia atrás da outra. Ele nasceu em 1839 e, ainda muito pequeno, perdeu a mãe. Pouco tempo depois, o pai também se foi. Essas perdas tão profundas poderiam ter acabado com tudo, mas, em vez disso, parece que forjaram nele uma força, uma resiliência que iria definir a vida inteira dele. Imagina só, sem acesso a escolas, com um futuro totalmente incerto. Mas tinha uma coisa que movia o jovem Machado. Uma fome, mas uma fome insaciável por conhecimento. Essa paixão foi a verdadeira educação que ele teve. Ele foi, na essência, a personificação do que é ser um autodidata. Alguém que aprende tudo por conta própria, movido por uma curiosidade e uma paixão que não acaba. Sem professores, os livros se tornaram seus grandes mestres. E a universidade dele? Foram seus primeiros empregos. Ele foi trabalhar em jornais, em tipografias, justamente os lugares onde as palavras nasciam e ganhavam forma. Ali ele não só ganhava o pão de cada dia, como devorava conhecimento. Mergulhou de cabeça no universo das letras. E o resultado de toda essa dedicação apareceu, olha, muito rápido. Pensa só, com apenas 16 anos, uma idade que a maioria está começando a pensar na vida. E ele já estava publicando seu primeiro poema. Era o mundo descobrindo, oficialmente, que um talento fora do comum tinha acabado de chegar. E aquilo foi só o comecinho. Dali pra frente, o Machado não parou mais de crescer, tanto na carreira quanto na vida pessoal. E foi esse crescimento que o levou a criar as obras que, simplesmente, redefiniram a literatura do Brasil para sempre. Em 1869, aconteceu algo que mudou a vida dele. Ele se casou com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes, e ela, por 35 anos, foi muito mais que uma esposa. Ela era confidente, a primeira pessoa a ler seus textos, a grande incentivadora do seu gênio. É justamente nesse período que ele cria sua trilogia imortal. Primeiro ele choca todo mundo com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pensa bem, um defunto narrando a própria vida com uma ironia finíssima. Depois ele mergulha de cabeça na loucura e na filosofia com Quincas Borba. E para fechar nos entrega sua obra mais famosa e enigmática, Dom Casmurro. E com Dom Casmurro vem uma das maiores, se não a maior, pergunta da nossa literatura. Afinal, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? A genialidade do Machado foi criar uma história tão perfeita, na sua ambiguidade, que mais de um século depois, o debate continua mais vivo do que nunca. É impressionante. Mas o Machado de Assis pensava grande, pensava além dos próprios livros. Ele queria garantir que a literatura brasileira como um todo tivesse um futuro. E para isso ele ajudou a construir uma instituição que é fundamental até hoje. Em 1897, ele foi uma peça-chave na criação da Academia Brasileira de Letras, a ABL. A ideia era criar uma instituição para ser a guardiã da nossa língua e a casa dos grandes escritores do Brasil. A importância dele era tão grande, tão inquestionável, que os seus colegas o elegeram por unanimidade como o primeiro presidente da academia. Foi o reconhecimento máximo, sabe? A coroação de uma carreira construída contra todas as chances. E ele deixou a sua marca de um jeito ainda mais pessoal, como fundador da cadeira de número 23, um lugar que ele ocupou, gravando seu nome para sempre na história da instituição que ele mesmo ajudou a criar. Tudo isso nos traz a uma última questão, que é talvez a mais importante. Por que é que mais de 100 anos depois da sua morte, Machado de Assis continua sendo tão poderoso, tão relevante? O Machado nos deixou em 1908, mas os seus livros, os seus livros parecem ter driblado o tempo. As palavras dele continuam a ser lidas, estudadas, discutidas, provando que a grande literatura, de fato, não morre. A resposta talvez esteja aqui. Ler Machado é sempre uma experiência dupla.
Por um lado, os livros dele são uma janela, que nos mostram em detalhes a sociedade brasileira do século XIX. Ao mesmo tempo, eles são um espelho, que refletem as nossas próprias complexidades, as nossas vaidades, as nossas dúvidas. E a gente termina com esse convite. A obra de Machado de Assis não é um item de museu parado no tempo. É um diálogo que continua aberto, um desafio para que cada pessoa que lê descubra não só um gênio da literatura, mas, quem sabe, algo novo sobre a própria natureza humana.